Nesse vídeo, vamos falar sobre resistores em paralelo. O que é que resistores em paralelo têm em comum? Eles têm em comum a mesma diferença de potencial. Eles estão ligados no mesmo nó. E queremos saber qual é o resistor equivalente que vai produzir a mesma intensidade de corrente no circuito. Esse é o resistor que vamos chamar o resistor em paralelo equivalente. Aqui nós temos R1, aqui nós temos R2, aqui nós temos a diferença de potencial na nossa bateria e é a mesma diferença de potencial nessa nossa outra bateria para o resistor equivalente. Ou seja, nesse caso, o I total, a intensidade da corrente total, vai se dividir uma parte para passar em R1 e outra parte para passar em R2. Como essa corrente não é acumulativa, depois elas vão novamente se juntar, I1 e I2, para voltar a ser I. Ou seja, se os resistores são diferentes, I1 e I2 são diferentes. Mas como nós temos que a intensidade da corrente elétrica não vai se acumular em canto nenhum desse circuito, nós temos que I vai ser igual a I1 mais I2. Pela lei de Ohm, nós temos que V é igual a I vezes R. Então, para o nosso R1, nós vamos ter que V é igual a I1 vezes R1. Para nosso resistor R2, vamos ter que V é igual a I2 vezes R2. E para nosso resistor em paralelo, que é o equivalente, vamos ter que V é igual ao I total vezes a resistência equivalente em paralelo, e esse é dado pela lei de Ohm. Como nós temos que I é igual a I1 mais I2, vamos escrever de outra forma, ou seja, vamos colocar que I1 vai ser igual a V sobre, desculpa aqui está errado, vamos colocar aqui R1, aqui é R1. Então, I1 vai ser V sobre R1 e I2 vai ser V sobre R2 e o nosso I total vai ser V sobre R em paralelo. Então, podemos escrever nessa expressão V sobre R em paralelo vai ser igual a I1, que é V sobre R1, mais I2, que é V sobre R2. Vamos colocar o V desse lado em evidência. Então, temos V sobre o resistor em paralelo é igual a V vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Podemos escrever, como nós temos uma fração aqui, podemos multiplicar V vezes o inverso de R em paralelo, ou seja, 1 sobre R em paralelo, que vai ser igual a V 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ou seja, se simplificarmos o V, nós vamos ter que o nosso resistor em paralelo, para nós calcularmos, nós temos 1 sobre R em paralelo, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, e essa é a nossa equação para descobrir o resistor em paralelo. Se não, vejamos num exemplo, vamos colocar um exemplo. Nós temos aqui uma bateria, uma diferença de potencial aqui, vamos colocar que seja de 3 volts. Vamos colocar dois resistores ligados no mesmo nó, e esses resistores depois vão se unir novamente, ou seja, a diferença de potencial daqui para cá, V, vai ser a mesma diferença de potencial de 3 volts,
Vamos colocar que esse seja de 20 ohms e esse seja de 60 ohms. Então, como é que nós calculamos a nossa resistência equivalente em paralelo? Nós vamos ter 1 sobre Rp, que é resistor em paralelo, vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ou seja, 1 sobre a resistência que nós queremos calcular vai ser igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 60. Pegando o mínimo, nós temos 1 sobre a resistência em paralelo, vai ser igual a 60. 60 dividido por 20, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 60 dividido por 60 dá 1, vezes 1, 1. Então, nós temos 4 sobre 60. Obviamente, vamos inverter essa fração e vamos inverter essa fração também. Então, vamos chegar a R em paralelo, vai ser igual a 60 sobre 4, o que vai dar 15 ohms. E agora podemos calcular nossa intensidade da corrente total. A intensidade da corrente total vai ser igual a V sobre o resistor em paralelo. Então, nós temos que V é 3 volts, dividido por 15 ohms, o que vai dar 0,2 amperes ou 200 miliamperes. No próximo vídeo, vamos calcular quanto é que vale cada intensidade de corrente dessa, quanto é que vale I1 e quanto é que vale I2. Neste vídeo, chegamos à equação geral que calculamos o resistor em paralelo a partir de dois resistores que estão em paralelo, ou seja, esse resistor é o resistor equivalente no circuito. É o resistor que, ao substituirmos esses dois resistores de 20 e de 60 por um de 15, vai produzir o mesmo efeito no circuito, ou seja, a corrente nesse circuito é a mesma de ter esses dois resistores em paralelo substituídos por um equivalente de 15 ohms, como calculamos através desta equação.